Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na TV Educativa. Hoje nós vamos falar sobre infarto e AVC, acidente vascular cerebral. Recebo no programa de hoje o Dr. Eduardo Reigota, meu amigo particular, irmão da Terceira Igreja Batista, que é especialista em cardiologia e clínica médica. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Eu quero aqui nesta oportunidade apresentá-lo, né? Dr. Eduardo Reigota é médico formado pela Universidade do Oeste Paulista, também conhecida como UNOeste, em 2000, portanto, há 23 anos. Ele tem residência em clínica médica pela UNOeste, residência médica em cardiologia pelo Hospital do Coração do Mato Grosso do Sul. Ele é especialista em clínica médica com RQE 5917, cardiologia, ergometria é o teste de esforço, medicina esportiva, todos eles com RQE, qualificação profissional. Ele é mestre em saúde e desenvolvimento da região centro pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, título obtido em 2020. Ele é plantonista do CTI Geral da Unimed, aqui em Campo Grande, e plantonista da Unidade Coronariana, conhecida por UCO, né, da Unimed, também aqui em Campo Grande. É plantonista, né, no CTI Cardiovascular do Hospital Cacemes. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua disposição em nos atender para falar sobre um tema bastante importante, que é exatamente acidente vascular cerebral, mas principalmente infarto agudo do miocárdio. Há uma certa confusão nisso e, de uma maneira geral, nós precisamos nos colocar aqui em termos de estatística, né? Quão importante são essas duas doenças, essas duas entidades, vamos dizer assim, né? O acidente vascular cerebral e também o infarto agudo do miocárdio. Existem trabalhos mostrando que geralmente quando o indivíduo tem AVC, ele já tem uma tendência pela atividade de plasminogênio, de quebra, de tentativa, ou seja, tendência à coagulação a fazer infarto e vice-versa, porque a necrose, a morte celular, e isso ativa o sistema de coagulação. E nós temos aqui estatística mostrando que aproximadamente 1.100 pessoas no Brasil morrem por dia de AVC e infarto. Isso dá mais ou menos 400 mil pessoas por ano. Isso é um número gigantesco, que seja a cada 1,5 minutos morre um brasileiro decorrente vitimado por essa doença. Então é um assunto extremamente importante e é interessante que a gente entenda isso, quer dizer, o porquê verdadeiramente acontece isso. Mas para motivar a nossa discussão aqui, nós vamos ouvir a pergunta do João Paulo de Lima, que é um senhor de 49 anos e teve um problema, ele quer colocar para nós aqui para a gente discutir. Boa tarde, doutores. Gostaria de saber uma informação. Eu tive um AVC, aí eu fiquei com 46% do meu coração. E quero saber assim, se é por causa do AVC ou se eu já tinha problema no coração. Bom, deixa eu esclarecer aqui, João Paulo. A pergunta do João Paulo é interessante. AVC, né, é uma terminologia que a gente usa, que é chamada assim, acidente vascular cerebral. Ele pode ser isquêmico, falta de sangue, ou hemorrágico, né? E infarto, embora lá também morra a célula e todo infarto morre em células, né, a gente designa para o coração. Então, me parece, eu percebi uma certa dificuldadezinha, né? E ele falar aqui, parece que ele teve, na verdade, um AVC e foi detectado um problema no coração também, que ele chamou de infarto. Mas vamos começar pelo infarto. Doutor Eduardo, será que há uma correlação entre AVC e infarto e vice-versa? Sim. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a oportunidade de poder contribuir com a população em relação a esse tema. Nós somos, assim, aqueles que estão na linha de frente, né? Então, convivemos com isso diariamente, sempre estamos atendendo esse paciente que chega à emergência e não só depois também, nós estamos no consultório
não só pegando esse paciente que sofreu esse processo, no sentido de reabilitá-lo, né? Ou acompanhar esse caso, como também nós estamos promovendo a prevenção. No caso do João Aparecido, né? Assim, o infarto como o AVC tem uma relação muito grande. Eles têm muitas vezes até o mesmo mecanismo de ação, embora possam ser encontrados o achado, né? Ele pode ter tido um acidente vascular cerebral e achado um problema no coração. Mas também não é incomum que essa pessoa tenha um problema no coração, por exemplo, um coração dilatado por algum outro motivo, e forme coágulos dentro desse coração. E aí, por conta, talvez, de uma arritmia que acontece no coração, esses coágulos podem se desprender e ir entupir um vaso do cérebro à distância. Então, essa relação faz parte de um diagnóstico médico. Né? Podemos ter, ao mesmo tempo, um achado, né, decorrente de um evento agudo, como também nós podemos ter um participando na causa do outro. Então, isso daí é algo que faz parte do diagnóstico médico. Cada caso deve ser visto à luz do problema do paciente, mas essa relação ela é muito íntima. E tem também a base da doença, né, que é a doença que o próprio doutor introduziu em relação a essas questões do evento agudo sendo um evento de formação de coágulo, entupindo os vasos, ou um rompimento de vasos, trazendo o sangramento, mas a base mesmo é a formação da aterosclerose na circulação. Entendi. João, eu te chamei de João Aparecido, é João Paulo, desculpa, tá? Resgatando aqui o seu nome verdadeiro, João Paulo. O doutor está explicando exatamente isso. É importante essa questão que ele coloca, porque às vezes o indivíduo tem um infarto e 20 a 25% dos casos é silencioso. A pessoa não tem nada, é um mal-estar, eu estou meio gripado, estou meio indisposto, comi muito ontem e tal. E às vezes isso leva a uma área, como o doutor Eduardo explicou, inativa, ou seja, não contrai. E aquela área forma coágulos, e esse coágulo pode soltar e ir lá para cima, lá para o cérebro. Então, por isso, né, quando você vai no médico, o médico tem que fazer uma anamnese, uma história completa, pôr a mão em você, examinar, né, e dizer, olha, você veio aqui por causa do problema do AVC, que foi um problema cerebral, mas a causa do seu AVC, como o doutor já explicou, está lá dentro do coração. E a questão é que, por que você teve esse infarto? Um exemplo, né? Por que teve um infarto? Você teve um infarto porque a artéria entupiu. A vida está no sangue. Isso diz a Bíblia, está lá em Levíticos 17:11. E o doutor comentou sobre a questão do entupimento, ou seja, da aterosclerose. Por que está desenvolvendo a aterosclerose tão frequentemente nas pessoas, doutor Eduardo? Bom, às vezes assim, as pessoas entendem de forma popular isso, a aterosclerose, como a formação da placa de gordura na circulação. Mas a base não é um acúmulo. A base é um processo que a gente chama inflamatório. O estilo de vida das pessoas, tanto do sedentarismo, como o tipo de alimentação que as pessoas têm, o estresse, alguns outros fatores que também participam disso, condições hereditárias, condições familiares, genéticas, a própria poluição, os alimentos industrializados, tudo isso pode produzir nas pessoas um processo inflamatório crônico. Muitas vezes as pessoas não estão até doentes, elas não manifestam essa doença. Mas se você fazer análise do seu sangue, vai perceber que a sua glicemia está alterada, que você tem problema com colesterol alto, que você tem, às vezes, marcadores no sangue que mostram uma inflamação basal, mesmo que você não esteja doente. Você pode ter outros marcadores no sangue evidenciando esse tipo de inflamação. E tem um grande vilão também, o tabagismo. O tabagismo é um dos grandes vilões aí dessa inflamação. Então, isso faz com que o nosso sangue fique com esse processo ativado de formação de coágulos, né? E também vai promovendo uma lesão dentro dos vasos sanguíneos. Essa lesão proporciona que aquele colesterol que o nosso corpo produz, que ele é um colesterol que deve ser produzido para várias funções do nosso corpo,
porque ele está na formação dos nossos hormônios, ele está na formação dos hormônios que combate até a inflamação, ele está na formação das vitaminas. Então, esse colesterol é importante para o nosso corpo. Só que, uma vez que essa inflamação exista, uma parte ou um segmento desse colesterol começa a oxidar. Assim como a glicose em excesso no nosso sangue, ela começa a oxidar. E essa oxidação, assim, popularmente, é como se ela fizesse parte dessa formação dessa placa. Então, essa placa, ela se torna, não uma placa, muitas vezes, que obstrui o vaso a ponto da pessoa ter sintomas, por isso há questões silenciosas, mas ela é uma placa muito vulnerável dentro da circulação. E por conta, muitas vezes, de fatores como pressão alta, situações onde o fluxo sanguíneo ele passa a ter uma força maior de passagem naquela placa, como, por exemplo, a pessoa que resolve fazer exercícios de uma hora para outra sem um preparo físico. Então, essas condições podem favorecer que haja uma ruptura naquela placa e aqueles fenômenos de coagulação vão entupir o vaso. E a pessoa vai ter um evento, pode ter um infarto agudo no miocárdio, pode ter um acidente vascular cerebral. Perfeito. Então, nós precisamos combater aquele processo que inflama o nosso corpo. O processo inicial. O processo inicial. Isso que o doutor Eduardo está colocando aqui é importante, porque ele está falando da inflamação, parece que a inflamação é uma coisa tétrica, né? Uma coisa diabólica. A verdade é que nós não subsistiríamos sem o processo inflamatório. Exato. A diferença está no fato da precipitação e da frequência exagerada da inflamação. Isso. O que acontece? Por que isso acontece? É que nós estamos submetidos, nas nossas cidades que nós criamos, para nos proteger, estamos submetidos a uma situação de estresse muito grande. Exato. E o estresse, ele gera a inflamação e a inflamação leva ao processo de coagulação, que é um mecanismo de defesa também. Mas isso nós vamos conversar logo depois, porque é interessantíssimo isso. E o doutor Eduardo vai dizer aqui o que na verdade, nós precisamos fazer para resgatar essa tranquilidade, esse equilíbrio interno, essa homeostase que normalmente nós falamos. E você pode, inclusive, mandar perguntas para que verdadeiramente a gente possa ajudá-lo a entender esse processo que não é simples, ele é complexo, mas a sabedoria do Criador e do corpo humano nos dá essa garantia de a gente procurar caminhos para poder resolver isso. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a segunda parte do nosso programa, falando sobre exatamente essa questão da aterosclerose, como evitá-la e o que nós podemos fazer para ter, inclusive, uma melhor qualidade de vida do ponto de vista cardiovascular. Não saia daí, já voltamos já. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998321122. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Reigota, cardiologista, clínico intensivista. Continuando, né, nós vamos ouvir agora a pergunta do telespectador Irineu Antônio Barbosa, de 50 anos. Doutor Luiz, meu nome é Irineu. Eu gostaria de saber que tipo de alimentação eu posso estar consumindo para evitar ou aliviar da primeira para a segunda, o AVC ou o infarto. Perfeito, Irineu. Sua pergunta é fundamental. Nós estávamos comentando no bloco anterior sobre a questão da aterosclerose que o doutor Eduardo muito bem comentou. Como que isso acontece? Inicialmente o processo inflamatório, aumento de determinadas taxas, porque é decorrente dessa inflamação. Essa inflamação é uma adversidade, ou seja, uma resposta à situação adversa do meio, né? Formando, inclusive, no vaso uma lesão. E essa lesão acaba cicatrizando. E aí, em cima dessa lesão, o sangue passando, ele forma coágulos, que o doutor Eduardo falou, coágulos friáveis, fáceis de serem deslocados, né? E aí você tem o AVC, você tem o infarto, a insuficiência renal,
necrose de pernas, de membros, né, principalmente inferiores, que são mais frequentes. E agora nós vamos ver como é que a gente faz para evitar esse processo de aterosclerose. E a pergunta do Irineu é fundamental, porque a dieta é fundamental nisso. E a dieta tem uma tendência a gente suprir aquela ansiedade nossa, no sentido de proteger o próprio organismo. E aí a dieta dá problema também. Doutor Eduardo. Bom, tem vários fatores de risco e são fatores que a gente consegue controlá-los e a gente pode prevenir esses fatores através de certas atitudes, né? O estilo de vida das pessoas, que é construído através de hábitos que elas praticam diariamente, isso talvez seja a grande chave da mudança, né? Os hábitos que nós construímos ao longo da vida, eles que podem ser maléficos para nós. Então, o hábito alimentar é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida. Então, se você tem um hábito alimentar onde você pode ter prejuízo da sua vida, você vai precisar começar o quê? Mudar o seu comportamento alimentar antes de pensar em falar sobre qual tipo de alimento você pode comer ou não. Isso. Então, assim, aquelas pessoas que precisam perder peso, elas precisam diminuir muito os açúcares, né? Talvez o mais importante para ela é diminuir essa quantidade de açúcares, né? E é isso, os açúcares não é só aqueles açúcares brancos, refinados, que a gente encontra, que a gente joga em cima do café ou põe em cima dos alimentos, mas aquele que produz açúcar no nosso sangue. Então, os pães, os bolos, as confeitarias, os salgados, as coisas gostosas, os pacotes, né? Tudo isso a gente deveria diminuir bastante na nossa vida, né? Principalmente aqueles que têm tendência a ter diabetes ou têm obesidade. Então, a gente chama isso de uma dieta com um teor de carboidrato diminuído, né? Aliado a isso, os homens, assim, principalmente mulheres acima de 40 anos, eles devem comer proteína, né? Se você vê a nossa alimentação, ela é muito pobre em proteína. Talvez porque é mais caro, mas, assim, há fontes proteicas mais baratas, como o ovo, por exemplo. Então, as pessoas devem valorizar em cada refeição que elas fazem, ter o componente da proteína. Perfeito. Então, se elas vão pôr um carboidrato ali, um arroz, vão colocar um legume, que elas também misturem a proteína também. As gorduras, elas são importantes para o nosso corpo. É lógico que a gordura que existe no excesso de óleos de cozinha, no excesso das frituras, essa gordura não é benéfica ao nosso corpo. Mas aquela gordura que estão nos peixes são boas, as gorduras que estão nos vegetais são boas, nas castanhas, essas gorduras devem ser valorizadas, né? O excesso de gorduras, o grande problema do mato-grossense é comer a carne gorda, né? E realmente, você vai no churrasco, você vê que eles deixam um pedaço de carne magra e se lambuzam na carne gorda. Lógico, esse excesso... Vamos defender o pessoal aqui, é muito bom, né? Inclusive o churrasco com mandioca, mas isso, se você for atleta, for indivíduo magro e tal, você pode até exagerar, mas você não está isento de risco naquele período digestivo. Exato. Esse é um aspecto importante que a gente se esquece, né? Excesso de gordura faz com que a circulação saia de um lugar e vá para um outro, né? E diminui o fluxo do sangue no nosso coração e pode até ser causa de uma pós-refeição, de uma feijoada, de um churrasco gorduroso. Ainda o indivíduo que está obeso resolve jogar a bola lá para as 2, 3 horas da tarde e é ali que tem os problemas de infarto nos campos de futebol. Mas, assim, essa alimentação, ela deve ser por escolha, né? As pessoas devem... E deve ser hábito, né, doutor? Tem que começar desde pequeno, né? Uma orientação adequada, porque senão lá, depois de uma certa idade, é difícil realmente mudar. Mas é possível. Né? E o grande segredo de uma alimentação é comer pouco. Assim, muitas pessoas que a gente conversa, que são longevos, que têm longevidades, elas sentam para comer pouco. Elas procuram comer pouco. O grande segredo de se viver mais é comer pouco. É aquela história do come para viver e não vive para comer. Exatamente. Depois de 30, 40 anos, as pessoas devem começar a pensar em ter uma restrição calórica. Antes a pessoa está em pleno crescimento, mas embora hoje, com 20 anos, as pessoas estão abusando da caloria. Já tem obesidade na adolescência, obesidade na infância. Perfeito. E o jejum é uma prática importante. Nós reconhecemos o jejum
como uma prática bíblica importante para o crescimento espiritual, mas ele traz muitos benefícios à nossa saúde. Então, separar um tempo de jejum por semana, de 12 horas, de 16 horas, é fundamental para que você possa ter também uma qualidade e uma saúde importante para você. Irineu, você viu aí, né, a explicação do doutor Eduardo, mostrando principalmente em relação aos carboidratos. O que são carboidratos? Né? O açúcar, de uma maneira geral. Né? São coisas gostosas, mas nós temos que, através do domínio cerebral, dominar essa situação de tendência instintiva. Tem gente que diz assim, doutor, eu não aguento, eu tenho que comer um chocolate, eu tenho que comer uma coisa doce e tal. Por que isso? Será mau costume, alguma coisa? Não, é que às vezes o organismo ele tem um apelo pela energia imediata que esses alimentos produzem. Ele precisa de proteção. Então, isso significa que, às vezes, você está sob estresse. O estresse requer alimentos de fácil absorção e de fácil uso, que, no caso, são os carboidratos e os açúcares, de uma maneira geral. Mas, doutor Eduardo, mudando para um assunto outro importante, o indivíduo quer mudar de vida. Uma das coisas que se faz é exatamente a atividade física. Né? E a atividade física, eu quero dizer aqui, é um estresse. A gente não pode se esquecer disso. Atividade física, mas peraí, o senhor está falando contra estresse e agora atividade física é estresse? É estresse. E o nosso organismo ele foi preparado para ter estresse cíclico. Agudo, ele tolera bem. Agora, o estresse crônico, ele não tolera bem. O exercício físico é um estresse agudo. Só que você não pode, se não faz absolutamente nada, sair correndo por aí. Você tem que fazer uma avaliação para ver se você não tem uma placa de gordura lá na sua coronária ou no seu cérebro, porque senão você, nesse estresse, você pode desenvolver um evento. Como fazer nesses casos? Bom, Quer mudar de vida, quer fazer exercício? Primeiramente, fazer uma avaliação médica. Se você tem ali acima de 30 anos hoje, ou 35 anos, você precisa necessariamente passar por uma avaliação médica. Precisa passar para a avaliação médica e muitas vezes você vai fazer todo o check-up e não é incomum que as pessoas, eu fiz todo o meu check-up e tive um problema. Porque, na verdade, essas situações de aterosclerose ou processos inflamatórios, elas não estão num grau importante para produzir sintomas nas pessoas. Então, você tem que avaliar o seu risco pelos seus fatores de risco. Então, se você tem essa condição, sedentarismo, sobrepeso, alteração da glicemia, tabagismo, então você deve ter muito... Até história familiar. História familiar. Você deve ter muito cuidado ao iniciar exercício. E até mesmo um paciente que infartou faz exercício, mas se ele fizer uma avaliação e iniciar seu exercício com orientações dos profissionais da saúde, ele poderá iniciar o exercício a despeito até dessas condições. Lógico, o paciente de maior risco vai ser detectado na avaliação médica. Aqueles que serão liberados para atividade física devem iniciar, muitas vezes, com a supervisão quando é recomendado. Então, isso é uma forma do indivíduo poder fazer exercícios que é uma forma de combater esse processo. A inflamação produzida pelo exercício tem um benefício, que ela libera substâncias posteriormente chamadas anti-inflamatórias, que são as tais miocinas, que são substâncias produzidas pelas contrações musculares que combatem a inflamação. Então, a questão desse ciclo de exercício vai produzir como benefício as atividades que contrapõem a inflamação. A inflamação, aquilo que realmente são desencadeadas pela diversidade. Doutor Eduardo, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e, naturalmente, há muitas coisas a serem discutidas, né, em termos de atividade física, de dieta, né, de qualidade de vida. O pessoal fala muito de qualidade de vida, mas se esquece, inclusive, de se submeter a uma reconsideração de valores e princípios. Isso é um outro grande capítulo dentro da questão da segurança cardiovascular. Mas o importante é que nós precisamos fazer a prevenção do processo de aterosclerose, reconsiderar valores e, principalmente, evitar o excesso de alimentos que tenham alto nível de caloria, a não ser que você seja um atleta, né? E também a gordura. E, sendo assim, eu gostaria aqui de, terminando a nossa entrevista, inicialmente agradecer a sua disposição de vir até aqui e esclarecer aos nossos telespectadores. E deixar os minutos finais
para que o senhor possa fazer as suas considerações e também algum alerta sobre aquilo que a gente possa não ter falado. Perfeito. O princípio na vida, o princípio de tudo na vida é o temor a Deus, né? Nós temos que ter esse respeito em relação às nossas limitações e à nossa finitude e diante de um Criador que é maior que nós. Se você vive nesse mundo conturbado, não tem paz dentro de você, você mesmo é o produtor do estresse. Às vezes as circunstâncias ao seu redor podem até estar boas, mas se você dentro de você não tem essa paz interior, com certeza você pode ser o próprio originador de todas essas questões da sua vida. Então, desde levar você a hábitos que não são saudáveis, como também promover alterações no seu organismo que vão fazer ou vão favorecer esse processo da sua vida. Então, a minha mensagem final, a primeira volte-se para Deus, né? Busque a Deus, busque essa paz interior. Já está comprovado na medicina que a oração produz resultados formidáveis, inclusive de pacientes que estão internados. Então, buscar essa espiritualidade, buscar essa paz interior, faz com que as pessoas possam ter o equilíbrio no organismo. E a partir desses princípios, ela possa entender que as mudanças que vão vir na vida delas vão trazer grandes benefícios para ela. Então, essa é a mensagem final que eu deixo. Está aí uma outra forma de você reconsiderar a sua vida. Doutor Eduardo, muito obrigado. Siga nossas redes sociais. @Dr. Luiz Ovando e vejo você no próximo programa. Até lá.